O Arena de hoje traz um diretor com diversos curtas, como Em Terra de Cego, selecionado para o Festival de Gramado em 2009. Na televisão, atuou como diretor em novelas como Salve-se Quem Puder, O Tempo Não Para, Deus Salve o Rei, Sol Nascente, Malhação Seu Lugar no Mundo, Em Família, Flor do Caribe e Salve Jorge. Com vocês, João Boltzhauser. Hey! Porra, gostou, hein? Pô, galã essa última foto, hein? Nossa, você só tem foto boa, João. Você tirou várias fotos incríveis no set. Você aproveitou bem esses teus 20 anos de Globo já, o quê? É isso, né? Ou mais, né? De Globo, sim. De Globo eu entrei em 96, né? É. Então já são 25. Caraca, bicho. Dinossauro da TV. Mas 25 contando com jornalismo, né? Esse atalho esquisito aí da sua vida. Eu sou formado em design gráfico, né? Uhum. Então eu entrei na Globo fazendo design gráfico. Depois que eu migrei para a produção. É engraçado, Joãozinho. Você sabe, semana passada eu estava com o Oscar aqui, né? E aí o Oscar falou assim: Ale, quando eu entrei na Globo como assistente, quem me recebeu foi você. Eu falei assim, cara, não lembrava disso. E aí aconteceu uma coisa, cara. Quando você foi para Malhação, quando você foi para a Projac, eu trabalhava em Malhação e também fui eu que te recebi, né? Que legal, cara. Pô, nós vamos fazer uma ficha hoje. Muito bacana. Te falar, cara, aquela experiência em relação é ótima, né? Em Malhação foi dureza, cara. Aquilo lá é fogo, né? Aquilo ensina qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, né? Aquilo é jogar a pessoa em água gelada para aprender a nadar, né? Ali você não tem como se esconder, né? Aí lá foi onde eu aprendi, acho que foi o Daniel Filho que falou, Marco Chetman que falou, que o Daniel Filho falou, que diretor é igual você joga a criança na piscina. Se ela sair nadando, beleza. Se não souber nadar, se afoga. Que diretor é assim, né? E Malhação, assistente de direção na Malhação, é exatamente isso. Você não tem como se esconder assim do trabalho, de se expor, de errar, acertar, não tem como. Eu ficava muito assustado, cara, em Malhação, porque, na verdade, assim, todo diretor da Globo passou por Malhação, né? Já foi assistente de Malhação, eu acho, né? Ou praticamente todos, né? E é uma puta escola. Agora, não é pavoroso? João, eu não sei, cara, eu tinha um pavor, cara, porque era um trabalho insanamente rápido, ágil, você tinha que ser preciso, e errou, cara, era praticamente assim do tipo, ó, engole o erro, paciência, vai pro ar assim, a gente vai fazer, amanhã faz melhor, cara. Sim. Eu ficava apavorado com aquilo, eu falava, sério? Sério, era um troço assim, cara, era muito estressante, cara. Eu me lembro que em Malhação, eu tinha que programar, fazer xixi a 12h30, porque eu sabia que com uma hora, quando eu começasse, eu não ia conseguir parar de novo fazer xixi, só às 9h. Era um troço assim, cara. Era desumano, realmente, né? Mas formou bons... Lembra daquela salinha do monitor atrás do Gigabyte? Que era um cubículo, claro, que você ficava com um monitorzinho, claro, um calor desgraçado, claro. E a gente ali olhando aquele monitorzinho. E eu me lembro de eu olhar para o meu roteiro e a gente está tipo no item 3 e faltar uns 25 para terminar o dia. E você fala assim, eu falava assim, não, conta até 10, fica calmo, porque ainda falta muito. E era assim. E eu estava começando, né? Então, assim, eu era a iminência do erro. A qualquer momento eu ia errar, não tinha jeito, não tinha como se esconder. Eu me lembro que eu interrompi uma vez uma gravação, eu estava nessa salinha que você está falando, né? Eu me lembro que o ator fazia parte do texto dele, falar assim, nossa, me confundi. Cara, eu achei que ele tivesse errado o texto. Eu saí daquela salinha gritando, então vamos aproveitar que o ator errou o texto, vamos fazer aquilo, vamos modificar não sei o quê. E era cena isso, né, cara? Aí eu me lembro que o Máriozinho que estava dirigindo, né? Tem um barulho aí, gente, tem alguém falando durante a cena. Então, eu queria me esconder.
Gente, então, assim, quando você interrompe uma cena, dá vontade de se esconder, né? Tem vários momentos nessa vida, na vida que a gente aprende que a gente não pode interromper uma cena, né? O clássico é o celular tocar, né? Cara, querer se, né? Querer se enterrar, né? Um celular tocar dentro de um... Não, e a gente é quem tem que... A gente fica ali de inspetor ali da gravação, né? Então, a gente tem que reprimir quando o celular toca, né? A gente que tem que falar, né? Pô, gente, por favor, o celular aí, olha a gravação, deixa o celular. E aí, cara, quando você vira diretor, você não é mais um inspetor, você dá uma relaxada, né? Pô, quantas vezes, já pelo menos umas 3 vezes que eu dirigindo cena, tocou o meu celular no set. E aí, né, cara, aí você brinca. Ô, gente, olha o celular aí, gente, falta de respeito e tal, e era o meu, né? Total, né? Mas, cara, eu vou te falar, eu acho que a gente ter passado, ou qualquer diretor que passa pela assistência de direção, depois se torna um diretor mais consciente de todo o processo, né? Você sente isso? Você usa muita coisa hoje de que você aprendeu quando era assistente? Eu acho que assim, você dirigir, né, é uma coisa assim meio mágica, né? Caramba, o diretor, aí ele vai imaginar a cena, ele vai dirigir o ator. Então, assim, é uma coisa meio mágica, né? E aí você, sei lá, é quase como uma pessoa que, né, deslumbrada, não tem noção das coisas, né? O assistente de direção, ele sabe exatamente a engrenagem, como funciona. Cada setor, cada um que tem a sua responsabilidade, o que cada um está fazendo ali, o que aquilo precisa, o que cada um precisa fazer para aquilo acontecer. Então, assim, isso te dá uma visão do todo, que eu acho que o diretor, assim, sei lá, o cara fez um curta na faculdade, mandou para um festival, foi premiado, o cara já sai dali diretor, né? Assim, o cara, tem gente que talvez dê essa sorte, não sei, não vi. Mas ele não tem essa visão do todo assim que a gente tem, né? Ali é uma coisa que é uma vivência que é indescritível, assim, a experiência. Eu diria que assim, o diretor ele não é só um artista, né? Eu acho que você sai da faculdade ou de qualquer experiência fora da Globo muito imbuído desse espírito artístico e esquece que, pelo menos para a teledramaturgia, você tem que ser mais do que isso. Você também tem que ser um gestor de equipe, né? Um líder de equipe, um cara que sabe fazer uma ordem de gravação, ser uma pessoa eficiente no seu set de gravação. Então, tem outras habilidades não artísticas, né, que nós Sim. temos que desenvolver, né, para a gente conseguir atingir o nosso melhor, né? Por isso eu acho muito importante essa coisa de você passar pela direção e como a gente hoje está falando com vários atores, eu acho que isso serve também para eles, né? Assim, não pensem que você chegar para num ambiente como o de televisão e achar que, poxa, eu fiz tantas aulas de teatro ou de interpretação ou né, passei pelas melhores escolas do mundo, quando, na verdade, isso é só uma parte do que vocês precisam, né? Tem uma outra parte muito grande, que é a disciplina, que é você entender um set de gravação, você entender como é que funciona aquela engrenagem toda, né? E aí a gente cai, né, o João, naqueles exemplos, né, dos atores que estão começando, né, que fizeram uma pequena participação a primeira vez, e que você vê que às vezes a pessoa é maravilhosa como artista, mas que bate na trave ali, porque não entende esse gigantismo que é a engrenagem da TV, né? Você sente isso? A gente, né, assim, quando você vai fazer uma novela, né, e a gente viveu junto muito isso, você faz uma preparação de equipe, de elenco, né, dá treinamento de determinadas coisas, o personagem tem alguma habilidade específica, tocar um instrumento, dançar, aí o cara faz aulas relacionadas a isso. Quer dizer, tem aquela preparação, porque a gente sabe, e um coach e tal, porque a gente sabe que no set, diferente de no cinema, por exemplo, que no cinema você tem aquele tempo, né, para ajustar a atuação, para conversar mais sobre a cena, sobre subtexto, sobre intenção. A gente, na televisão, às vezes, não tem esse tempo, né? Então, a gente faz, às vezes, uma preparação maior antes e, na hora de gravar, é meio... a gente troca assim, instruções rápidas e uma ideia rápida, mas
dá o texto aí, meu irmão, vamos embora, né? Então, assim, não tem essa... É uma preparação anterior, talvez longa, mas durante o processo, às vezes não dá tempo, né, de uma direção mais aprofundada, né? E aí o ator se sente pouco dirigido, né? Acha que o diretor de televisão é meio qualquer nota, né? Fogo, a gente acaba carregando um estigma, né? Porque a gente é, né, maestro de uma orquestra muito grande, né, cara? Muito rápida, muita. Então, quando você não dá toda a atenção para cada um dos membros da orquestra, a impressão que dá é que você é meio relapso. Pô, gente, pelo amor de Deus, cruel isso, né? Esse estigma que a gente carrega. Mas é porque é muita coisa. A gente acaba que dependendo da situação, a gente tem que resolver tanto problema, e na hora de você gravar, você já equacionou tantas situações ali, até de logística mesmo, de funcionamento. O que eu vou fazer para eu conseguir fechar esse plano de gravação, né? Que às vezes a gente esquece até do mais importante, né? Chega na hora de gravar o que seria mais importante, que é a cena, o resultado, né? Aquilo se diluiu em um milhão de preocupações que você teve antes, né? É muito louco isso, E aí você, com o passar do tempo, você vai melhorando também, você vai, né, às vezes delegando mais. Se você tem um assistente que você confia, você divide os problemas com ele. Agora, tem determinados problemas, né, Ale, que a gente carrega muito solitariamente, né? Não tem... A cena, quando ela fica ruim, não tem uma legenda que vai para o ar que fala assim: ah, mas ele só teve meia hora para fazer essa cena. Ah, mas o equipamento deu problema. Ah, mas não tem, é a cena, né? Tipo, tá ruim, cara. Né? Tá ruim. Exatamente. O Telo Ribeiro toca a mão levantada. Telo é um ator que, enfim, tem pergunta, tem contribuições preciosas. Fala, Telo. Acho que o Telo está mutado, hein? Telo, você está mutado. Aí, João, tudo bem? Me ouve? E Boa aí, noite. cara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, exatamente sobre essa questão, eu tenho uma dúvida, assim, a respeito de o tempo, né? O tempo é muito precioso num set de gravação, eu escuto muito isso, é tudo muito corrido. E, exemplo, se eu faço uma participação numa novela, às vezes eu não entendo o que eu tenho que fazer com o meu texto, para onde que eu vou correr, enfim. E num set, às vezes, por ser uma participação, eu como ator, eu tenho um pouco de medo de falhar, porque é a minha oportunidade, né? É o momento que eu tô ali e eu quero dar o meu melhor, entende? E você falou que tem uma preparação antes com o elenco, mas com a participação, às vezes acaba não tendo. É uma coisa muito rápida. Você chega ali, é colocado, você cai de paraquedas no meio de uma novela e vai. Que dica que você me dá para eu não ser tão ansioso, prestar atenção, entender todo o contexto, porque eu sei que é impossível entender tudo, mas qual é o caminho? O que você me direciona? Cara, realmente assim, é uma coisa que eu acho que é complicada mesmo, porque um ator do elenco principal ele está vivendo esse processo desde o começo, né? Ele conhece todo o resto do elenco, ele já conhece a equipe, então ele está numa zona de conforto. É um cara que está treinando todo dia, entendeu? O ator que chega para fazer uma participação é que nem o aluno novo que chega no meio do ano na escola, já tem aquela turma formada, e o cara chega ali e tem que se integrar de alguma forma, né? E o ator ele é treinado para assim, ele tem uma construção do personagem, né? Ele estudar a história pregressa do personagem, a intenção e tal. E quando você chega numa cena para falar boa noite, senhor, aqui está o seu Sunday. Como que você faz isso, né? Eu acho muito complicado. O que eu diria para você é o seguinte, e é óbvio, né? Quanto mais ansioso você ficar, pior vai ser. Eu, como diretor, o que eu tento fazer ao receber uma participação, mesmo que pequena, é tentar dar tranquilidade para esse ator, para, pelo menos assim, ele sentir que ele não tem uma pressão ali sobre ele, sabe? Porque eu acho muito complicado mesmo o cara chegar ali e num ambiente que todo mundo se conhece há muito tempo, né? Você está fazendo uma novela, você está pelo menos há 6 meses envolvido com aquelas pessoas todas,
e o cara está chegando do nada. Exato. E tem isso que você está falando, né? O cara, às vezes, sei lá, você encara uma participação como Uma uma oportunidade. oportunidade de Exato. mostrar o teu trabalho. Talvez o segredo seja você não encarar isso como tipo assim, cara, pô, essa é a minha grande chance, sabe? É difícil falar isso, quer dizer, é difícil fazer isso, mas eu acho que quanto menos pressão você se colocar, e sei que o que eu estou falando é muito difícil, acho que melhor, porque só vai te atrapalhar, não vai te ajudar. Então, acho que assim, é chegar e menos é mais, sabe? Não tentar dar também uma intenção em cima daquele seu texto, que muitas vezes vai ser um texto raso, porque é uma participação, então é um texto que, né, não quer dizer nada, é um cara que é uma participação pequena e tal, não tem tempo de construir uma situação. Então, acho que menos é mais, é tentar não, né, ser zen, que é difícil, mas tentar não se colocar tanta pressão, não colocar tanta pressão naquela participação específica. E acho que quanto mais você fizer, mais você vai se soltando, porque é isso também, né? A minha primeira participação numa novela, caraca, né? É igual a gente estava falando aqui, de quando a gente começou como assistente de direção e meu primeiro dia de set sozinho, meu irmão, eu vou ter que segurar essa onda. E você vai errar, por sorte, torcer para você ter uma galera parceira que vai te ajudar e, assim, muitas vezes eu vejo o próprio elenco ajudando. Cara, eu já vivi situações assim, eu quando era assistente de direção, já teve participações que tinham textos grandes e chegou uma hora o cara travou de tal forma que eu fiquei assim do lado da câmera, colado no cara, e eu ia falando fala para o cara para ele repetir. Teve um padre uma vez, lembra, Lê? Eu tava pegando o ar aqui, esperando você respirar para eu falar do padre, do Império. Fala do padre ali. Você lembra do padre em Salve Jorge? Como é que era o cara, tema era um dele? senhor, eu era assistente ainda, era um senhor, é um cara que já fez algumas coisas. Cara, ele travou, cara, e ele tinha que falar um texto sobre São Jorge, Jorge, o guerreiro romano. Eu praticamente decorei o texto. Jorge, o guerreiro romano que veio da Capadócia e não sei o quê. E aí, cara, ele falou Jorge, do Império Serrano. Ele falou, ele fez cada mistura, coitado. E assim, era o Luciano Sabino dirigindo. Então, pô, o Luciano Sabino é um lorde, né? Então, assim, ele não teve nenhuma pressão por parte da direção. A gente ajudou da melhor forma possível. E não teve jeito. E era um cara que não era um novato. Ele já tinha uma estrada, assim. E você vê, o cara trava. E quando dá ataque de bobeira, João? É. Complicado. Assim, porque às vezes você fica com a sensação de que o ator não se preparou, né? Não fez o dever de casa, chegou ali e caiu nessa bobeira porque não está levando a sério aquilo ali que, pô, é o ganha-pão de muitos, né? Que são 150, 200 pessoas envolvidas no set de gravação. Então, assim, você fica um pouquinho... A tendência é você ficar um pouquinho irritado. Mas, cara, às vezes não. Às vezes o ataque de bobeira é porque o texto que deu branco, porque os caras se olham e começam... Já vi isso, um ator consagrado. O Caio perguntou o que é o ataque de bobeira. O ataque de bobeira é quando eles começam a rir, do nada, um olhando para o outro, numa cena de conversa. Eles não conseguem fazer a cena. Gargalhada por algum motivo que a gente não sabe. E isso vai contagiando um ao outro. E a cena romântica, às vezes cena romântica, né? Os caras se olham e não conseguem mais fazer. Não consegue mais. Às vezes nem eles sabem o porquê, né? Não sabe. Não sabe, cara. E parece um transe, aquele negócio não sai, aí você tenta mais uma vez, cara. Eu tenho a minha técnica. O que você faz, João, quando dá isso? Cara, respirar assim, porque não adianta, você vai aprendendo com o tempo, né? Então, assim, eu já fiquei muito irritado. Mas não adianta. No fim das contas, aquelas duas pessoas que estão ali, você depende delas para realizar a cena. Então, não adianta você brigar, você ficar nervoso. Respirar fundo, esperar passar a bobeira, esperar concentrar. Aí, normalmente, o próprio elenco vai ficando constrangido, né? Se toca da bobeira, está todo mundo parado olhando para a cara deles, esperando para gravar. E aí eles mesmo... Eu fiz uma cena em Salve Jorge,
com o Murilo Rosa e a Flávia Alessandra. E são dois sacanas, né? E aí, eles quando você ia fazer o close de um, o outro, em vez de ficar na cena para ajudar, ficava sacaneando. E aí, primeiro eu fiz o close da Flávia. Aí o Murilo fez tudo que é tipo de palhaçada, ao invés de contracenar, ele fez todo tipo de palhaçada. Só que a Flávia, macaca velha, segurou ali, fez a cena. Claro que ela nunca vai fazer do melhor jeito que ela poderia, porque, né, não tem a troca, mas ela fez, ficou aceitável, não sei o quê. Eu já sabia o que estava rolando, falei, não, ok, o lado da Flávia foi, vamos para o lado do Murilo. Aí, no lado do Murilo, ela se vingou, né? E o Murilo não conseguiu fazer. O Murilo não conseguiu fazer, ela começou a fazer palhaçada com o Murilo, e o Murilo começou aí. E aí, nessa hora, você fica um pouco irritado, porque você sabe que realmente eles estão brincando, eles estão se implicando, entendeu? Mas, cara, não tem jeito. A gente, você vai se irritar, você vai ter dois trabalhos, né? É se irritar e passar, porque não tem jeito. E quando você instaura um clima de terror, né, de tensão, você não extrai o melhor dos artistas, cara. Então é difícil. É uma briga interna. Tem algumas nossa. escolas aí dentro da TV Globo que tem essa cultura do terror, né, Ali? A gente, graças a Deus, não é dessa escola, né? Não, mas os dois aqui com cara de alemão, com 1,93 m, né? Sobrenome alemão, a gente já trazia um certo respeito, né? E ainda mais doce do que eu, né? Você tem um sorriso mais doce, né? Não, você também. Você é um cara sério, assim, você é seco, né? Então, mas não é porque você seja nem antipático nem grosseiro com ninguém, ao contrário, você é um gentleman. Só que, né, tem essa coisa assim. Tem essa coisa, né? Aqui, ó você aqui, como é que você tá, ó como é que você tá simpático aqui, ó. Silêncio no estúdio, por favor. Todo mundo na posição, por favor. Ação, figuração. Tá vindo, pode ir. Vem o ônibus. Tá vazia a rua, é isso mesmo? Eu aqui em primeiro plano o tempo todo, olha lá. Cara, sensacional ver isso. Meu Deus do céu. Bom demais, né, cara? Que novela foi essa? Essa foi uma das cenas mais difíceis que eu já fiz como assistente de direção, que envolveu mais coisas. A gente fechou, acho que 1,5 km dessa pista aí. Então, a gente tinha assistentes nossos espalhados por toda a extensão ali, com rádio e tal. Cada um era responsável por um setor. Mas ficou bacana, né? Como assistente, depois você já virou diretor, não é isso? Foi, né? Nessa novela. Eu atuei como assistente até a estreia da novela e a partir da estreia eu fui promovido. Exatamente. Esse é um dos últimos sets grandes que eu fiz como assistente. Assim. Mas você viu como é que você... o set está vazio, é isso mesmo, gente? Ainda mó simpático, cara. Tá vazio. Mais ou menos, né? Quem conhece sabe ali que é isso mesmo. Vai deixar essa porcaria aí mesmo? A rua está vazia. Bruno Ibanez quer fazer uma pergunta. Vai, Bruno, é com você. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Bruno. É engraçado que quando a gente está lá dentro da Globo, a gente acaba criando uma cultura de diretor bom e diretor rápido, né? Eu acho isso muito doido, porque a gente luta pra caramba para conseguir chegar na carreira que a gente quer, só que aí, quando a gente chega, a gente fica louco para ir embora. Então, o diretor bom é aquele que resolve o set rápido. Pô, isso aí é ótimo, isso aí é tudo um take só. Como é que você, como diretor, consegue trazer excelência e, ao mesmo tempo, velocidade para ser um dos diretores bons que são rápidos? Como é que faz essa jogada na televisão de agilidade e qualidade ao mesmo tempo? Cara, e às vezes, assim, acho que isso aí de diretor bom e diretor rápido é muito assim,
por parte da equipe, né? Que às vezes não tem tanto envolvimento artístico, né? Deveria ter mais, mas às vezes não tem. Mas até, sei lá, de elenco, né? Às vezes o próprio elenco, o cara fica Elenco direto estigmatizado fala como aquele diretor que demora, que faz muito take, que não sei o quê. Né? Os caras cascudos das antigas não gostavam. Cara, é uma equação, né? Eu acho que a excelência, a gente acaba que a gente é um exercício diário ali de frustração, porque a excelência você consegue. O que eu comecei a fazer depois de um tempo é assim: você pega um roteiro de gravação e você escolhe de 10 cenas, você escolhe uma, duas para você fazer da melhor forma possível. E as outras 8 você empacota, sabe? Porque se você for dedicar o mesmo tempo e o mesmo, né, apreço por cada uma das cenas, você não vai fechar o plano. E aí é pior do que você ser o diretor lento, né? O diretor que não fecha plano. Aí você começa a ser improdutivo. Sim. Então, é uma equação bem complicada, assim. A gente vai, caraca, aquela cena podia ter ficado melhor. Pô, aí quando tem uns dias que são tão loucos que quando termina o dia você fala assim, porra, aquela cena, hein? Podia ter feito mais aquele take e tal e não fiz. Porque aí você começa a entrar numa neura de andar rápido, que aí você vai embora, né, cara? Eu como assistente, também é uma coisa legal, que você trabalha com muita gente, né? Muito diretor cascudo. Então, é uma oportunidade que você tem de vivenciar isso, né? Como é que o diretor ele encara determinadas coisas. Eu me lembro, pô, com o Marcelo Travesso, cara, que, porra, é uma Grande lenda, Travesso. né? O cara é um Gente diretor, boa demais. já fez de tudo, é um monstro. Eu fiz uma cena com o Travesso uma vez em Araguaia, que ele foi tão rápido, e fez bem, porque, né, aí você vai adquirindo essa capacidade. Mas ele foi tão rápido que aí ele terminou a cena, deu o almoço, a gente foi almoçar, ele falou assim, cara, eu fui tão rápido que eu não sei se faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa? Pô, eu falo, não, Travesso, eu acho que não, mas eu vou te falar que eu, como assistente, também, o diretor vai rápido, você tem que ir rápido também, né? Eu também não tive tempo de ver se faltou alguma coisa, não. Eu também não tenho certeza, não. Cara, é uma equação complicada. E é isso que você falou. Eu acho que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu adoro fazer o que eu faço. Amo o meu trabalho. E aí você chega, assim, tem dias que você termina o dia e você fala assim, cara, eu hoje não fiz uma cena que eu fale assim, pô, que cena maravilhosa. Consegui fazer tudo que eu queria, o elenco estava maravilhoso. E você fala, cara, hoje eu não fiz nenhuma. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a escolher. Falei assim, cara, vou pegar uma, duas e vou fazer da melhor forma possível. E as outras, porque às vezes também tem um pouco isso no roteiro, né, Ali? Você tem cenas que são importantes e tem cenas que são aquelas cenas de manutenção da novela, que é, né, para você sabe que é para aquilo, é para encher o capítulo. Então aquilo dá para você fazer, sei lá, em menos planos, né? É um texto mais jogado fora mesmo, então você não. Aí você guarda um tempo para aquela cena que é uma cena de emoção, uma cena de romance, uma cena que tem uma coisa de ação que você vai ter que perder um pouquinho mais de tempo. E você acaba tendo que organizar teu tempo em função disso, né? E você fica imaginando, né, João, nós imaginamos que, da mesma maneira que nós, diretores, vamos embora para casa, muitas vezes com essa sensação de que, poxa, podia ter feito melhor, né, a cena, né? O figurino vai embora assim, a cenografia vai embora assim, o ator vai embora assim. Tem uma coisa da televisão que é um pouco assim, né? Que a gente tem sempre essa sensação de que podia ser melhor. E eu acho que a gente... Agora, por outro lado, Ali, só uma parte. Tem umas cenas que você faz que é tão legal o processo e o resultado da cena, que aí a equipe se empolga. Aí sai todo mundo do set feliz, entendeu? Então, assim, o mesmo cara que você chegou lá para trabalhar de manhã, o cara falou assim, e aí, diretor, vamos almoçar em casa hoje? Esse cara, no final do dia, esse cara tá amarradaço, porque eu fiz umas cenas assim, grandiosas em Deus Salve o Rei, de batalha, que, cara, todo mundo ralou o dia inteiro, todo mundo concentrado, e quando termina, vai todo mundo para casa realizado também, assim. Então, isso é uma coisa bacana. Quando você consegue... Né, o Ale, por exemplo, fez agora as sequências de ginástica olímpica na novela, que, pô, ficaram
sensacionais, assim, cenas trabalhosas de fazer, com muitos planos. E a equipe também, por outro lado, ele entende, fala assim, não, essa cena aqui eu entendo que o diretor ele vai perder um tempo e ele precisa de muitos planos, ele precisa fazer muita coisa para isso ficar bom. Então, às vezes, também a galera compra a tua briga, assim, é legal isso. É ruim quando você sai um dia inteiro que você não conseguiu fazer nada de legal, que também você fica com a sensação de que você fez um monte de gente perder tempo, sabe? Todo mundo ficou ali em função de você e você não conseguiu fazer o melhor em momento nenhum. Sim. Então, pô, eu acho que essa coisa assim, escolher duas e fazer bacana, acho que todo mundo, a equipe, o elenco, sai todo mundo um pouco mais realizado também. Ale, eu queria fazer mais uma pergunta. Tem uma fila aí? Tá rolando fila? Posso depois? Não, pode fazer. Porque antes a gente estava falando também de participação, quanto isso é importante para o ator, tudo mais. E assim como quem está começando na direção, começa na assistência de direção, vai galgando seu caminho. E a participação, eu acho engraçado porque às vezes você faz a participação, você manda bem na participação, você começa a ser chamado quase que mensalmente para fazer participação e você faz teste atrás de teste e não rola. E aí, por exemplo, o meu antigo empresário virava para mim e falava assim, cara, para de fazer participação que você vai começar a ser visto como ator de participação. Para com isso. Rola isso? O ator começa a ser visto como ator de participação ou não? Mentira, nada a ver. Cara, eu particularmente acho que não. Teve uma atriz que, em Deus Salve o Rei, a gente tentou escalar ela para um papel, que era um papel bacana, mas não era, digamos, não estava entre os 6, 8 papéis mais importantes da novela. Mas era um papel bacana, era um papel que ia ter uma história, era um papel que ela ia ter uma visibilidade legal e ela ia ter oportunidades na trama com esse papel. E ela falou, não, meu empresário falou para mim que eu estou num momento que eu só posso pegar protagonistas. Aí eu falei, cara, mas me fala uma coisa, quantos protagonistas você já pegou? Quantos protagonistas você já fez? Não vai por aí, porque é besteira, porque assim, vai chegar... O protagonista, eu acho que assim, envolve uma série de... É uma conjunção astral, né? Porque é que assim tem que tudo dar certo. O perfil, você está no perfil correto, você está aí no dia do seu teste você brilhou e aí você combina o teu perfil, combina com o perfil de quem vai ser o teu pai, de quem vai ser o teu par romântico. Então assim é uma coisa que eu fiz uma temporada de Malhação como diretor, que foi Seu Lugar no Mundo, né? E no início o Léo era o diretor artístico, mas estávamos só eu e Léo no processo. Então eu participei de todos os testes de elenco e rola uma frustração muito grande, porque é uma galera muito jovem. Vem gente que não é nem maior de idade fazer teste. Assim. Então, você ir bem e não entrar é muito frustrante para eles. E a minha conversa com eles, assim, tinham atores realmente muito bons que ficaram de fora. E a minha conversa com eles era essa. Falei, cara, assim, você não tem que encarar isso como uma derrota, não. Não era, às vezes é isso, não era o perfil, sabe? Ou às vezes assim, você vai fazer par romântico com X, que pô, vai combinar melhor com Y, sabe? Então tem tantos fatores envolvidos nessa escalação que a gente deixou assim, a gente testou muita gente, porque a gente queria realmente ver gente de tudo que era lugar do Brasil, a gente queria dar oportunidade para muita gente, e a gente, obviamente, por conta disso, deixou muita gente de fora. E muita gente boa, assim. E nessa idade, principalmente, né, eu acho que é uma frustração grande, porque o cara sabe que ele foi bem no teste. Mas eu não encaro isso assim como, tá fazendo muita participação, isso vai te queimar. Cara, eu particularmente, como diretor, eu não me sinto assim. Ao contrário, assim, já teve caras que vieram fazer participação de você lá na frente, você está escalando, você lembrar e falar assim, cara, lembra daquele cara? Aquele cara é muito bom, tal. E trazer, entendeu?
É, o Eu Jair, não encaro dessa forma, não. Agora, Jair, essa coisa que rolou comigo, com essa atriz, que eu agora só posso pegar protagonistas como empresário. Isso aí acho que é um tiro na água, né, cara? Porque, porra. E por isso que eu te perguntei isso, cara, porque eu acredito que o importante é você ser visto. Mas os próprios empresários falam esse tipo de coisa pro ator e isso é muito, muito ruim, cara, porque se você ficar esperando só chegar a cúpula, só chegar no momento, a probabilidade de você ficar parado em casa esperando é muito grande, né? eu já Tem vi, que eu dar já vi muita sorte. Eu já vi alguns empresários, algumas histórias dessas de empresários que arruinaram a carreira de alguns atores e atrizes. Eu já vi isso, já presenciei. E o artista, meio perdido, vai acreditar no empresário e, quando vê, perdeu o trem da história, entendeu? Isso é muito perigoso, muito sensível, muito importante, ficar ligado. O Deus Eu acho que a Salve o gente Rei tem a tendência, Ali, de tentar teorizar em cima de coisas que são muito intangíveis. Então, assim, é da mesma forma que, às vezes, lá dentro da Globo, as pessoas querem criar uma teoria, uma receita de bolo para uma novela fazer sucesso. Não existe isso. Não existe isso. Você vai fazer... a receita de bolo você vai fazer João Emanuel Carneiro com o ator tal, com não sei o quê, e uma trama popular. E aí você faz uma novela, você tem uma audiência estrondosa. Passa 3 anos, você tem... não, aquela receita ali deu certo, vamos repetir, e é um fracasso. Então, assim, são coisas que são intangíveis, é o momento do país, é o que as pessoas estão querendo ver naquele momento, é o inconsciente coletivo, eu não sei o que é. E aí, as pessoas ficam tentando tangibilizar coisas que são, né, é uma conjunção astral mesmo. Então, assim, o cara tentar, você é talentoso, você tem um perfil que agrada, você isso, você aquilo, você aquilo. Por que você não está pegando mais papéis importantes? Vamos tentar entender isso. E às vezes não tem uma explicação muito tangível, né? Tipo assim, às vezes você não sabe, mas você num teste você ficou em segundo lugar e você perdeu para o cara que pegou o papel, porque esse cara, de repente, era louro, você era moreno, ou esse cara era careca, você é cabeludo, ou esse cara ia fazer um par romântico com alguém que, né, ali não combinava mais com ele, e ninguém te fala isso. Talvez esse aí, assim, dos produtores de elenco, até dos próprios diretores, poderias que ter esse feedback, falar assim, olha, cara, você foi muito bem. Isso que eu tentava fazer lá na Malhação, porque eram pessoas muito jovens e eu sabia que aquilo ia abalar elas. Então, assim, cara, você foi muito bem, eu acho que você tem que continuar tentando, eu acho que o teu caminho está aí, uma hora vai dar certo, mas você não entrou por causa disso e disso e disso. E, às vezes, você também não sabe verbalizar por que ele não entrou. Porque aí, assim, é o autor dando opinião, é o diretor artístico, é a cúpula da TV Globo dando opinião, é um monte de gente. Então, assim, às vezes fica um impasse, rolou uma votação e no voto de Minerva você dançou. Então é louco, né, cara? Tem critérios, às vezes, que nem são artísticos, né? Tem outros critérios estratégicos, né, que não são artísticos, né? A distribuição de estrelas nas 5 novelas que estão no ar, né? Para você equilibrar, né? Às vezes o cara está fazendo muita coisa e aí, né, começa a ficar marcado também, isso acontece, fala assim, não, peraí, ela já foi protagonista da novela das 6, que era de época, da novela das 7, que ela era uma motoqueira, e da novela das 9, Então, chega, né? Vamos dar um tempo, vamos dar chance para outra pessoa também. Não é o caso, né, que a gente está falando, mas tem vários motivos, né? Eu lembrei do Jaedson Bahia, que começou com uma coisa pequenininha lá no Deus Salve o Rei, né? Depois ele foi pegando um personagem, né? Então também tem esse espaço, né, de coisas pequenas que vão crescendo, né? Ele foi um cara que nos bons tempos, né, de obra aberta, né? Agora a gente está trabalhando com obras fechadas, né? Mas eu acho que isso não vai durar, não, né, João? Acho que... Espero que não. Porque não faz muito sentido, senão não é novela, porque novela é interação, né, cara? A novela vai se adequando, né? Não tem jeito. Mariana, eu já te dou a palavra, só um minutinho, amor. Eu queria voltar só porque eu fiquei orgulhoso quando você falou da cena de ginástica olímpica. Aí eu resgatei aqui
porque realmente dá um trabalho danado fazer isso, a quantidade de posição de câmera. Efeito que você tem que fazer para uma cena dessa, fica por cima trabalhar com o dublê, né? Vamos lá, viado. Acelera, força, vai. Solta o braço, acelera. Isso aí. É uma cena dessa, cara, é só um salto, né, cara? Mas, puta, para gravar isso, meu amigo, te falar, era muito trabalho. O famoso Titanic afunda, né? O Caio está perguntando com quantas câmeras eu gravei isso. Com 2. Só 2, cara. Só 2. Quando tinha 2, que tem dias que só tinha uma, né? É óbvio que tem algumas câmeras ali que são GoPros, que são câmeras pequenininhas, para você fazer alguns planinhos extra e tal. Mas basicamente é isso. Esse salto aí demorou umas 3 horas para fazer, mais ou menos isso, né? Mariana, pergunte. Seu microfone está fechado. Está mutada, Mariana. Seu microfone está fechado, Mari. Aí. E agora abri. Conseguem me ouvir direitinho? Porque está bem ruim aqui, está tudo aberto, enfim. Ótimo. Então, na verdade, eu tenho 2 curiosidades. Eu não sei se dá tempo de falar sobre as 2, mas enfim. Uma delas é sobre a relação entre os diretores. Vendo vocês conversando, bem entrosados e tal, me veio essa curiosidade. Por mais que cada um cuide dos seus ali, dos seus núcleos, enfim, quando trabalham numa mesma novela, existe uma identidade na novela ali, né? Como é que é feita essa troca de ideias entre os diretores? Existe algo formal de encontro ou é algo que vai acontecendo? Como é que funciona? Tem os dois, né? Porque a gente tem sempre o diretor artístico, o diretor geral, que a gente sempre é chamado a opinar, a construir junto uma linguagem, mas essas pessoas elas dão um norte, né? Tipo, eu quero que faça mais ou menos assim e tal, e a gente dá uma combinada antes, né, Ali? E no decorrer da novela, conforme a gente vai fazendo, vão tendo ajustes também, né? Você às vezes recebe, dependendo do diretor, do seu chefe, né? Você recebe ligações e fala, dá para você dar um pulinho aqui na ilha de edição, que eu quero te falar sobre uma cena sua? Vai lá, você já sabe que coisa boa não pode ser, né? E no domingo à tarde, lembra das ligações do domingo à tarde? Amanhã você está no domingo à tarde, amanhã você pode aparecer aqui na ilha de edição às 10 da manhã, porque eu preciso falar contigo sobre uma cena sua, e aí você já sabe que, né, já estragou o seu domingo, você já sabe que não pode ser uma coisa muito positiva, né? Mas a gente vai ajustando. E aí a gente também até tem o outro como referência, né? Tipo, quando você está numa equipe e com pessoas que você admira o trabalho e tal, você vai também vendo o que os caras estão fazendo e você vai usando um pouco, você vai embarcando naquela onda, né? Eu, por sorte, eu só trabalhei em equipes com amigos, assim, com gente que eu admiro e que se ajudava. Então, é muito bacana isso, porque você, às vezes, até chama um companheiro seu na ilha de edição e fala, cara, eu fiz essa cena aqui, dá uma olhada antes de eu mostrar para o chefão, assim, dá uma olhada, vê o que você acha, vê o que pode melhorar, e a gente, né, vai se ajudando e tal. Sempre tive essa relação bacana com todas as equipes que eu trabalhei. Mas é isso, tem um cara que ele meio que chega um determinado momento que ele fala, olha, eu quero isso, para também ter uma identidade, né? Porque senão fica uma loucura, né? Você imagina, tem um cara que só gosta de fazer plano sequência, o outro que só gosta de fazer plano aberto, o outro... Então a novela fica sem identidade. Já é uma coisa um pouco sem identidade, porque, né, quando você vai fazer um cinema, uma obra fechada, você faz de forma com que cada cena se integre um pouco na outra, até usando recursos de edição e tal. E na televisão, muitas vezes você não sabe como que o outro cara vai fazer a cena que é seguinte à sua. Então não adianta você falar, eu vou terminar essa cena aqui num fade, porque aí ele vai vir de um fade e aí vai... Não tem muito esse planejamento. Às vezes, na primeira semana, né, Ali, dá para
ter determinadas combinações. Mas depois que o avião está no ar, assim, fica, né? Você não sabe o que vai acontecer, o que vem depois exatamente, né? Mariana queria fazer uma pergunta, não é? Mariana queria fazer uma pergunta. Sim, se possível, sim. A questão do perfil do ator, por mais que, né, talvez não deva ser tão restrito, talvez possa ser mais amplo e deva ser mais amplo, o olhar do diretor, o olhar do produtor de elenco como é que o ator vai se localizando a ponto de saber, bom, acho que esse é meu perfil? Porque ele pode ir mudando também com o tempo, né? Não sei como é que funciona isso. Eu acho assim, o que eu diria é que quando você vai fazer um teste, ou quando você vai... Eu acho que você, em termos de maquiagem, figurino, tudo que você tentar ser o mais neutro possível. Porque para você não se estigmatizar, assim, já chegar lá, não, essa é aquela menina que é isso. Eu acho que o cara, ele não pode... Nós temos que nos exercitar para não ter nenhum tipo de conceito anterior em relação ao que a gente está vendo ali, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, assim, eu acho que você chegar ali o mais neutra possível, o ator chegar o mais neutro possível, para não criar nenhum tipo de barreira. Tipo, não, essa menina ou esse cara não são adequados para esse papel porque ele é mais isso, porque ela... mas ela não vai conseguir fazer uma heroína romântica, ela é mais isso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que pode ser bacana, porque eu acho que, na verdade, o personagem é que tem que falar, né? Então, né, os grandes atores, né, sei lá, o Wagner Moura, que você vê ele fazendo Abril Despedaçado e o Capitão Nascimento, e você, um empresário, e você esquece que é o Wagner Moura, você vê só o personagem, né? E é difícil você... você tem que fazer assim, você tem que ser igual o Wagner Moura, tá? Não, o que eu quero dizer não criar nada que possa ser um obstáculo para as pessoas falarem assim, essa pessoa não tem esse perfil para esse personagem, e deixar o personagem falar, né? Mas é complicado, porque a gente carrega um monte de coisas, né? Então, assim, você tem a tendência a ser mais engraçado, então ele vai fazer mesmo que ele for fazer uma cena romântica, um teste para uma cena romântica, ele vai dar uma pitada ali jocosa na cena que, né? O ator, cada um ele tem o seu estilo, uns são um pouco mais dramáticos, outros pesam no drama, né? Então, assim, às vezes isso dita um pouco o perfil, mas eu acho que se você for fazer um teste de elenco assim e você deixar, né, neutro, deixar o personagem falar através de você, isso vai pelo menos impedir de que crie-se um obstáculo para você de não, isso ela não pode fazer, sabe? Obrigada, ótimo. Tem muita coisa que é fácil falar, né? Fácil ficar aqui falando, agora chegar na hora e fazer... João, eu não sei dizer como é que você faz. João, deixa eu só responder uma pergunta aqui que o Bruno Linhares perguntou qual é a diferença de obra aberta e obra fechada, né? Bruno, a diferença é que uma obra aberta, o autor está escrevendo a obra ainda e a obra já está sendo exibida. Então, ele espera a interação do público para escrever os próximos capítulos. Então, normalmente, o capítulo que está indo ao ar, digamos, é o capítulo 20. O autor escreveu até o 40. Ele está esperando ver a reação do público no capítulo 20 para escrever o capítulo 41. Isso é uma obra aberta. Quando é uma obra fechada, é o contrário. Ele já escreveu tudo, aí tudo vai ser gravado, tudo vai ser exibido. Ou seja, se fizer um sucesso ou for um fracasso, o autor já não pode mais modificar nada. Entendeu? De um modo geral, as séries, né, do Netflix e tal, quando você vê o primeiro episódio, ela já está inteira pronta. Então, ou você tem que gostar dela do jeito que ela é ou odiar. A novela, não, a gente já viu, né? Personagem diminuindo de tamanho, vilão virando mocinho, vilão ficando menos vilão, porque vai de acordo com o que o público está curtindo ou não, né? Exatamente. Sim.
Obrigado, nem tinha me ligado nisso. Obrigado, pessoal. O Caio Magalhães levantou a mão ali, ele quer fazer uma pergunta. Caio. Boa noite, João. Boa noite, Alê. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha dúvida é mais sobre a preparação do elenco antes de iniciar uma novela. Você, como diretor, você participa a fundo desse processo? Você coloca a sua cara de direção ali para conduzir esse trabalho dos atores, ou geralmente fica mais na mão dos preparadores de elenco e os atores que vão caminhando e depois chegam prontos ali para apresentar, para gravar, e você conduz a obra toda? Eu acho que cada obra é um processo, né? Assim, você tem, por exemplo, quando eu fiz a Malhação, e aí era com o Leonardo Nogueira, o diretor artístico na época, né? E na época não existia uma preparação para os atores de Malhação, assim, a Globo não fazia preparação. Fazia uma preparação que era simples, era mais... E aí falou, não, eu acho que a gente tem que chamar um preparador de elenco e a gente tem que botar essa galera para fazer um workshop assim, de pelo menos umas 2 semanas, porque, cara, a gente faz workshop para elenco consagrado de novela das 9. Para o elenco que mais precisa, que é a galera que está chegando agora, que é o primeiro trabalho, que é inexperiente, você não vai dar essa preparação. E aí foi feita uma grande preparação e nós, diretores, participamos muito ativamente, até para criar já um canal de comunicação, sabe? Que, assim, determinados signos que a gente estabeleceu ali, que a gente usou para a novela inteira. Então, a gente já sabia, assim, tinha determinadas coisas que a gente já sabia que funcionavam conversando com eles. Tem outras novelas que não, né, Alê? Tem vários processos. Tem novelas que, assim, por exemplo, que você vai mais uma novela que é de uma cultura diferente. Então, você faz uma preparação mais voltada para o pessoal, né, se apoderar dessa cultura diferente e menos na atuação, na construção do personagem. Tem de tudo. Tem de tudo. Entendi. Se me permite uma segunda pergunta, eu vi no começo da sua apresentação lá que você também passou pelo cinema, né? Você tem... A gente escuta falar que são linguagens diferentes, né? É uma linguagem diferente da televisão, do cinema, né? Aí, para o ator, para a atuação, você conduz diferente essa direção do ator mesmo nesse trabalho? Porque no cinema tem mais tempo para preparar, ensaiar a cena, para poder criar melhor, né? Na televisão já não. Então, te dá mais tesão trabalhar com o ator no cinema ou na televisão? Na verdade, sim, a minha participação no cinema, eu fiz sempre curtas, produzidos por mim, quer dizer, financiados por mim. E então, assim, era sempre também tempo curto, equipe trabalhando de graça, elenco trabalhando... Então, eu também não tinha esse tempo todo, sabe? Eu nunca tive esse tempo do cinema, assim, que falam, né? Mas, claro, como estava uma coisa muito mais no meu controle, o produtor era eu, então não tinha essa obrigação de chegar lá e apresentar, né? Olha, fiz 10 cenas hoje. Claro que você consegue ter um pouquinho mais de cuidado, sim. Conversar mais, né? Assim, entre uma cena e outra, ou durante a cena, você parar mais vezes para poder tentar chegar ali a um denominador do que você imagina que deveria ser e tal. E televisão, a gente tenta isso naquilo que eu falei, né? Nas 2 cenas das 10, né? Porque nas outras 8, infelizmente, você não consegue tanto, né? Então, assim, eu tenho vontade de fazer cinema, fazer longa mesmo, mas com o que aconteceu com o audiovisual no Brasil, né, nos últimos anos, está cada vez mais complicado, né? Assim, deu uma paralisada nisso, né? O Wagner Moura até falou sobre isso outro dia no Roda Viva. O Wagner ainda ele falou, cara, cinema no Brasil, esquece, game over. Ele falou, eu nem acho que seja tanto, mas nós estamos num momento muito complicado, né? Porque a gente fez uma indústria toda baseada em incentivos fiscais e a gente
né, tem um Ministério da Cultura, quer dizer, não é nem mais ministério, né? A gente tem a Secretaria de Cultura que não tem mais interesse nisso, desconsiderando uma série de coisas, né? Que a gente é uma indústria altamente lucrativa, que a gente emprega gente pra caramba, que todas essas pessoas que são empregadas numa produção audiovisual, o salário delas paga imposto, então se reverte de alguma forma. Todos os serviços que a gente contrata, o catering, o transporte, a gente paga imposto. Então, assim, não deveria ser, né, uma atividade econômica que move mais dinheiro do que, sei lá, a indústria automobilística, que tem um monte de incentivo. Mas decidiu-se que não, que cultura é uma coisa que não é tão importante. Então, torço muito para a gente ter uma retomada, né? A gente, até o Ale tinha me perguntado, depois fala um pouco sobre o seu início, como que você passou do design para o cinema. Eu sempre quis fazer para audiovisual, né? Eu sempre quis fazer audiovisual, fui fazer design, porque quando eu tinha que escolher faculdade, em 1989, o Collor tinha acabado com a Embrafilme, então, assim, não tinha mais como se produzir cinema no Brasil. Nós ficamos 5 anos sem produzir um longa-metragem, até que a Carla Camurati fez Carlota Joaquina. Então, eu falei, cara, eu vou me formar em cinema para quê? E, na época, nem passava pela minha cabeça fazer televisão, sabe? Para mim, era cinema. Um dia, lá na frente, quando eu já estava na Globo, eu falei assim, cara, fazer novela deve ser legal. Mas o que eu queria mesmo era fazer cinema. Nunca fiz. Assim, cinema como, né, desse jeito que você está falando, assim, né, de você ter esse tempo, esse cuidado, né, esse apuro, né? Isso, infelizmente, para mim, é aquele... você sabe o que é caviar, do Zeca Pagodinho. Assim. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Vem cá, Joãozinho, a gente já está chegando no final, mas eu não queria deixar de responder 3 pessoas que escreveram aqui no chat, tá? Então, a gente vai ter que ser um pouquinho direto. Primeiro foi o Thiago Marangoni, ele perguntou por que nós estamos falando que, nesse momento, as novelas estão sendo obras abertas. Não estão sendo obras abertas, né? Tiago, porque agora com a pandemia a Globo está tratando todas elas fechadas, gravar tudo para colocar no ar. Por quê? Porque existia uma insegurança. Essa pandemia vai voltar, ela vai acirrar, a gente vai ter que parar uma novela no meio de novo para um novo lockdown. Então, existia uma preocupação estratégica da empresa com o comportamento da pandemia. Então, adotou-se, neste ano de 2021, que as novelas iriam ser obras fechadas, mas isso vai agora retornar, porque isso não é saudável. É só por uma questão logística em função da pandemia. Correto, João? Eu acho que não é saudável nem financeiramente para a empresa, né? Ela ficar... Não. Porque você, de uma certa maneira, se você está gravando e você já está exibindo, você já está monetizando aquilo através de anúncios, o que quer que seja. Ela já está indo ao ar, então você já está começando a receber por aquela novela. Se você tiver que passar, sei lá, 6 meses gravando a novela sem exibir, você não está ganhando nada enquanto você estiver gravando essa novela, você está só gastando, né? Então, acho que nem financeiramente é legal isso para a empresa. O Guilherme Mosquini está perguntando, ele se assustou com o fato de que existem mais do que um diretor por novela. Sim, Guilherme, tem 5, 6, 7 diretores numa novela. Eu já vi novela com 8 diretores. Dizem que está diminuindo, né, Ale? Dizem que agora tem que fazer novela com 2. Não, mentira, não sei quantos, mas está diminuindo a equipe. A gente tem uma equação que é a seguinte: a gente grava alguma coisa antes do início da novela, antes dela ir ao ar. Então, sei lá, a gente estreia com 20 capítulos gravados. A partir do momento que a novela entra no ar, você começa a perder um capítulo dos que você gravou por dia, né? Porque eles vão sendo exibidos. Então, em tese, para você manter uma frente saudável de antecedência de gravação, você tem que gravar, se a novela vai ao ar 6 dias por semana, você tem que gravar 6 capítulos por semana para você manter essa frente de gravação que você conseguiu lá no início. Para você fazer isso, a gente tem que gravar praticamente um capítulo por dia. Se é uma novela das 9, é um capítulo de quase 1 hora por dia que a gente tem que gravar. Um diretor seria humanamente impossível o cara gravar um capítulo por dia, porque um capítulo tem estúdio, externa, cidade cenográfica, elencos A, B e C participando. Então, assim, você não consegue, são, numa novela das 9, 45 a 50 cenas. Então, você precisa de ter
4, 5, 6 pessoas gravando diariamente para você conseguir manter essa produtividade. Simultaneamente, uma equipe no estúdio, uma equipe na cidade cenográfica e uma equipe externa. Chama-se frente de gravação. Cada frente de gravação tem um diretor e ainda sempre tem um diretor na pós-produção, que é na edição, e outro preparando um outro dia de gravação. Então, assim, um número mínimo, ou pelo menos ideal para a novela, são 5 diretores. Né? E para terminar aqui, a Franciele perguntou, gostaria de saber se uma cena, o chorar, ter lágrimas, é exigência do escritor ou do diretor, e caso o ator ou a atriz não consiga na hora chorar ou lacrimejar, como isso é resolvido? João, com você a palavra, fique à vontade. Cristal japonês. Simples assim. Você lembra da Júlia Gunn? Você trabalhou com a Júlia? Nós agora, em Salve-se Quem Puder, a gente usou... Tinha uma atriz nossa, maravilhosa, excelente atriz, que usa um colíriozinho, né? Ela já adquiriu a habilidade de colocar o colírio de uma forma no olho que ela consegue segurar ali aquela lágrima como se fosse um olho só, um olho molhado, né? E aí ela deixa escorrer na hora que for boa para ela em cena. Isso também é um treinamento. Mas, assim, falando sério, eu acho que a exigência de chorar, às vezes, ela vem em texto, né? O cara fala assim, não sei quem aos prantos, ou não sei quem desesperada chora. Às vezes, pede-se no texto. Para mim, não é nem como diretor, como público, eu acho feio quando o ator faz aquela cara toda contorcida de choro e não escorre nenhuma lágrima. Eu acho falso, assim. Aquilo me tira da cena, da emoção da cena. Então, eu acho que o que eu diria é mais se concentrar na emoção do que você está falando, do que você está fazendo. Se as lágrimas vierem, maravilha. Se as lágrimas... Tem gente que tem uma facilidade de chorar, cara. A Bruna Marquezine, ela está aqui brincando, fazendo selfie e brincando com o Neymar. Ele lá em Paris experimentando o black tie dele da festa à noite e ela aqui falando com ele. Você fala, Bruna, vamos gravar. Aí vem a cena de emoção, ela chora na hora ali, na tua cara. É uma torneirinha. Tem gente que tem essa facilidade, tem gente que já tem um processo mais difícil. Aí tem atores que chegam no set, ouvindo música, cada um tem o seu processo, né? Mas eu acho que tem assim, deixar focar na emoção da cena, deixar vir naturalmente. E, cara, não acho ruim esse recurso da nossa amiga ali do colíriozinho, não. Acho que, cara, é o que está na tela. Se está funcionando ali, se está bonito, se a emoção está real, se a gente acredita nelas, como que a gente chegou àquilo, claro, né, que respeitando todas, né? Mas como a gente chegou naquilo, não vou eu dar beliscão no ator para o ator chorar, né? Mas como se chegou naquilo, se foi cristal japonês, o que quer que seja, cara, é o menos importante. O importante é aquele resultado, né? Genial. Volts, chegamos, cara. 1 hora, acabou. Pô, adorei. Nem vi passar. Pois é, cara, que legal. É quando a gente relembra, né, essas aventuras nossas aí, sempre passa rápido. O João estava preocupado, ele falou comigo antes, Alê, com a quantidade de história que a gente vai ficar 5 horas conversando. Ininterrupto. Tem muita história para contar, né? A gente precisa fazer um livro, João. Tem muita coisa boa para a gente falar. Né? Não é uma ideia não, hein? Um doc, cara. Faz um doc sobre a nossa história na televisão. Tem história para contar, hein? Joãozinho, obrigado, querido. Foi ótimo. Gente, obrigado a vocês. Pô, adorei falar com vocês todos. É sempre bom assim a gente exercitar, a gente bota a cabeça para pensar, para lembrar, para essas perguntas assim, o que é certo, o que é errado, a gente às vezes também não sabe. Isso faz a gente pensar também, né? Buscar soluções para coisas que são difíceis para todos nós, assim. Muito bacana, sempre bom. Valeu. Joãozinho, abraço grande, obrigado. Abraço, Ali. Obrigado, gente. Obrigado, vocês terem gente. Vindo. Foi ótimo. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado, Ale, João. Tudo leva a crer que semana que vem, na quinta-feira, teremos Glória Pérez aqui, hein?
Opa, É. vou tá aí, hein? Vou Vamos ver fazer se vai dar. pergunta, hein? Hã? Vou fazer pergunta, hein? Pô, você está convidado. Vamos celebrar juntos. Tem muita coisa para a gente conversar. Um beijo grande, gente. Obrigado a todos, tá? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.